O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então, fizeram sinais ao pai, perguntando como que ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Prezados irmãos e irmãs aqui presentes e também a vocês que estão em casa. Nós hoje nos unimos com a liturgia da Igreja para celebrarmos a solenidade da Natividade de São João Batista. Mas uma pergunta precisa permear a nossa mente. Mas por que a liturgia, ela hoje se concentra na figura de São João Batista? Quem foi esse homem? Quem foi esse profeta? É preciso aqui destacar duas figuras importantes na vida de São João Batista: Isabel e Zacarias, pais de São João Batista. Segundo a narrativa do Evangelho, Isabel era uma mulher estéril e Zacarias, já no tempo em que nascia João Batista, ele ficou mudo. Isabel é a figura do povo que se fechou para Deus e se tornou estéril. Mas em Isabel a gente vê o cumprimento da promessa de Deus. Deus, ele não falha com o seu povo. Deus, ele não deixa de realizar o seu propósito na vida de um povo. E foi assim na vida de Isabel. Isabel soube esperar diante da sua esterilidade a fecundidade que viria do próprio Deus. Zacarias e Isabel não morreram enquanto a promessa de Deus fosse estabelecida. Então, em Isabel, nós podemos também nos colocar. De estéreis na vida espiritual, podemos nos tornar fecundos. E é isso que o Senhor hoje nos chama a viver, a fecundidade espiritual. Hoje em dia, há muitas pessoas no cristianismo que não têm uma espiritualidade, uma vida espiritual fecunda. E esta deve ser uma preocupação para todos nós, porque o mais importante na vida espiritual do cristão é a fecundidade espiritual. Quando aquilo que eu oro, aquilo que eu rezo, eu tenho certeza que vai tocar o coração de Deus e ao mesmo tempo irá tocar e
e produzir frutos no meu coração? É isso que a gente encontra na figura de Isabel. Da esterilidade, ela viu a fecundidade de Deus, a promessa de Deus que, por mais que tenha demorado, ela se cumpriu. Como Isabel e Zacarias, nós precisamos saber esperar. Esperar que a promessa de Deus irá se cumprir. Esperar nos propósitos que Deus tem para nós. Mas eu quero agora me deter a São João Batista. A vocação de João Batista foi ser profeta. E na missão profética de João Batista, ele é chamado de precursor do Messias. Em João Batista, inaugurou-se o grande sinal messiânico, a vinda de Jesus, a vinda do Messias. E é bastante interessante que muitos naquele tempo diziam: mas o que virá a ser este menino? E daí vai dizer o Evangelho: de fato a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. João Batista, um homem que no dado momento da sua vida, ele toma a decisão de viver no deserto e viver numa vida austera, vivendo na penitência. Mas qual era a grande missão de São João Batista? Preparar os caminhos do Senhor. Preparar o coração do povo para receber Jesus, o Messias. E qual que era a pregação e qual era o batismo realizado por João Batista? O batismo realizado por São João Batista era um batismo de conversão, ou seja, um chamado do povo para a conversão, para o arrependimento dos seus pecados, porque Jesus estava chegando. E quando Jesus chegasse, precisaria encontrar um povo bem disposto, um povo bem preparado. Trazendo esse texto de hoje para a nossa vida atual, o que nós somos chamados a viver? Nós somos convidados a viver como São João Batista, ser uma seta, ser uma luz na vida do povo. Muitas vezes, ao invés da gente na vida do outro dar ânimo, ser luz, ser esperança, a gente muitas vezes leva más notícias e muitas vezes leva trevas para a vida do outro. Nós somos chamados hoje a ser luz na vida do próximo, a iluminar as suas vidas, a ser uma seta que diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. São João Batista foi assim, um homem que não teve medo de falar a verdade, um homem que não teve medo de denunciar o pecado, o erro. Ele chamava o povo à conversão. E ao celebrar hoje o nascimento de João Batista, o que hoje Deus espera de nós? A conversão, a mudança de vida. Eu não posso viver do mesmo jeito que eu vivia antigamente. Eu preciso buscar a conversão. Eu preciso ser uma seta que aponta Jesus para a vida do próximo. Indo para o texto da segunda leitura, Paulo, ele vai dizer aqui na segunda leitura, que João Batista, quando estava terminando a sua missão, ele declarou: eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Uma grande virtude de João Batista, homem humilde. Olha que interessante, ao término da sua missão, da sua vida, o povo estava achando que João Batista era o Messias, que João Batista então era aquele que estava prometido para salvar o povo. E João Batista, na sua grande humildade, ele vai dizer: eu não sou aquele que vós pensais que eu seja, mas depois de mim virá aquele do qual eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Gente, João Batista foi humilde demais. Ele não queria publicidade, ele não queria fama.
E ele, no seu tempo, começou a arrebanhar muita gente, mas ele sempre tinha como foco apontar para Cristo. Nós também precisamos imitar São João Batista. Não queira vaidade, não queira publicidade, mas queira a humildade. Pois quem é humilde chegará mais rápido no céu, mas o coração vaidoso e cheio de si não encontrará o caminho do céu, mas encontrará a si mesmo. Que São João Batista, na liturgia de hoje, nos ensine a sermos humildes, apontar Jesus para a vida dos outros e que também nós possamos preparar o nosso coração, porque um dia Jesus vai voltar. E Ele voltará na sua segunda vinda gloriosa. E que a gente saiba esperar com o coração preparado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.